e aprender com elas. Então, não importa se você esteja com uma versão eletrônica ou em papel, mas espero que você esteja com a Bíblia na mão. E apenas ouvir não é um bom processo, nós já sabemos disso, né? 5% da nossa capacidade de memorização vem pelo ouvir. 70% da nossa visão. Por isso que eu insisto tanto de você ler, mas também ouvir, né? As duas coisas para gravar melhor. Um grupo de estudiosos voltados para a área de estatística fez uma projeção, na verdade chamamos isso de extrapolação, olhando alguns aspectos em que se podia colher dados na história, e chegou à conclusão que no primeiro século, mais ou menos 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, havia um cristão para cada 360 pessoas dentro daquele mundo antigo, na Europa e Ásia. 1 para 360. 2 milênios depois, a estatística é refeita, bem mais apurada, e tirando também o que nós chamamos de cristãos nominais. Se usarmos esses que apenas se dizem cristãos, nós vamos encontrar 3 para cada 10. Se tirarmos os cristãos nominais, a estatística diz 2 para cada 10. Há um crescimento que eu coloquei entre aspas, grande. 1 para 360 e hoje 2 para 10. Eu coloco entre aspas porque esta progressão do Evangelho se deu com poucos homens e mulheres que decidiram pagar o preço de fazer Cristo conhecido para outras pessoas. Não crescemos com o mesmo ímpeto, desejo e vigor das primeiras 5 décadas da igreja. Na cidade de Antioquia, onde Barnabé e Paulo foram os pilastros da igreja, a história diz que aquela cidade tinha aproximadamente 30 mil pessoas. No final do segundo século, há registro que 100 mil pessoas de Antioquia se declaravam publicamente cristãos. A cada 3, 1. Nós temos cidades que já ultrapassaram esse percentual no Brasil. Governador Valadares, em Minas Gerais, uma cidade extremamente conhecida pelo grande progresso do presbiterianismo. Da última vez que eu tenho informações de lá, já existiam só na capital mais de 16, uma cidade do interior do estado. Nós temos uma cidade aqui bem pertinho, chamada Abreu e Lima, e a estatística do censo de 2010 já aponta 42% de evangélicos em Abreu e Lima. Significa que sem o voto dos evangélicos ninguém é eleito prefeito lá. Aí começam alguns perigos e algumas realidades. A nossa realidade metropolitana do Recife é de 26%, 1 para 4.
E só na cidade de Olinda, existem 9 igrejas presbiterianas. Só em nossa cidade. Isso sem falar em assembleia, congregacional, batista, luteranos, anglicanos e tantos outros mais. Eu fico pensando, irmãos, o que seria se pudéssemos estabelecer um alvo do tipo: cada crente vai se esforçar para pregar o Evangelho até quando ele ache um eleito. Em outras palavras, eu vou pregar para tantas quantas pessoas eu puder, até eu ver a graça de Deus chegando em uma pessoa para a qual eu falei o Evangelho. E este fosse um alvo que o crente estabelecesse para si em um ano, vocês acham que seria um alvo arrojado demais? Vamos fazer uma votação aqui. Quantos acham que evangelizar até levar uma pessoa para Cristo, pelo menos é um alvo aceitável? Quantos acham? Tem muita gente que não concorda, hein? Deus tenha misericórdia da minha igreja. E Deus tenha misericórdia de você também. Eu pensei em ver toda a igreja. Hoje eu não usei desodorante, pastor, por isso que eu não levantei. Só se foi isso. Mas essa é a nossa doença. Esta é a nossa doença. Nós pensamos que podemos vir para a igreja para ouvir a palavra, ser abençoado e ir para casa sem fazer nada. Estamos enfermos, profundamente enfermos, e como igreja precisamos ser curados. A maioria dos nossos membros da igreja de Casa Caiada não se vê como missionário, nem age como tal. Meu irmão, isso não é virtude, é doença. Você, não sei por que você não levantou a mão, seja por dúvida, seja por convicção, se você não levantou, você está doente. Não levantou porque não sabe, está doente e não sabe. Levantou porque não concorda, está doente e é consciente. A igreja existe para isso. Essa não é uma constatação do pastor Sérgio. Essa é uma constatação do que está acontecendo em várias igrejas, e em particular as igrejas históricas, aquelas igrejas que foram as primeiras a chegarem no Brasil, aquelas que enchiam os seus santuários e que hoje têm os seus lugares de adoração vazios, porque começaram a deitar em berço esplêndido e achar que o Evangelho se espalha sem que o crente cumpra a sua ordem, ou cumpra a sua missão de ser instrumento de verbalização da graça de Jesus. Já que eu falei de estatística, eu vou fechar essa introdução. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1955, a estatística apontava como a maior denominação evangélica do Brasil. Éramos a igreja que mais crescia, que mais plantava outras igrejas, que atingia a capital e interior. 70 anos, 60 anos se passaram. A igreja, em vez de crescer, diminuiu. Somos apenas 0,38% da nação brasileira. Não é nem 1%, é 0,38% dos brasileiros são presbiterianos. Isso é um percentual de seita que não influencia mais,
que não faz mais diferença quando se posiciona. 0,38%. Não influi nem contribui, deixa lá. A estatística interna nossa, igreja, diz que nós não crescemos nem o percentual da taxa de natalidade que o Brasil cresce. Sabe o que isso significa? Nem os filhos dos crentes presbiterianos estão ficando na igreja. Porque se os filhos dos crentes, daqueles membros que são presbiterianos, ficassem na igreja, a igreja cresceria pelo menos a mesma taxa do crescimento populacional brasileiro. Entenderam o que eu estou dizendo? E se pensarmos aqueles que não eram presbiterianos, os que se converteram, que ainda existem, e os que vêm de outras denominações para a igreja presbiteriana, isso tudo é somado em crescimento, o nosso número é alarmante e aponta para uma igreja doente. Não estou falando de outras igrejas, estou falando da nossa igreja, da sua igreja, de você. Os nossos filhos não estão nem servindo na igreja em você como pai e mãe servir. Essa realidade, irmão, nos leva a pensar por que a ênfase que cada membro deveria ter para a evangelização está indo para o ralo e está sendo jogada para debaixo, eu não diria nem do tapete, mas para debaixo de outras coisas que não merecem sequer serem comparadas com a responsabilidade da evangelização. Estamos já há 1 mês e meio, praticamente, falando sobre a tarefa da evangelização. Reservamos um domingo a cada final do mês para facilitar a evangelização da igreja, mas eu não estou vendo vocês responderem. Eu não estou vendo a igreja se interessando por evangelização. Eu não estou vendo crentes preocupados assim, vou mudar minha vida, embora teve muitos de vocês que assumiram compromissos 15 dias atrás e ficaram de pé dizendo, Senhor, conta comigo. De lá para cá, o que é que mudou, irmão? Decisão requer ação. Paulo, quando começou a evangelizar, e é o foco nosso desta noite, quando ele começou a evangelizar a cidade de Corinto, talvez o maior desafio para o apóstolo Paulo tenha sido esta cidade, uma cidade portuária imoral, cheia de diversos cultos, de preconceitos acerca de várias ações, inclusive do Evangelho. E é uma igreja que chega a contestar até a ação ministerial de Paulo, se ele não pregava o Evangelho para ganhar um dinheirinho. Isso acontecia. E no capítulo 9 da carta de Paulo aos Coríntios, e para você saber um pouquinho mais de escritura, o que nós chamamos de 1 Coríntios, na verdade não é a primeira carta que Paulo escreveu. No capítulo 6, Paulo diz, eu já escrevi para vocês em carta. Essa carta se perdeu. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós não a temos, e aí eu digo, não era uma carta que o Espírito Santo queria para a igreja do século 21. E esta, de fato, como mesmo Paulo já declara, é a sua segunda carta. Portanto, segundo Coríntios seria a terceira, mas é apenas para que saibamos, é a primeira que temos, que corresponde à segunda, e a segunda corresponde à terceira. Um pouco só de informação. No versículo 22, e vamos ficar nesse versículo só,
O apóstolo Paulo diz o seguinte: quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para com todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Há 3 aspectos bem claros para nós, e há 2 polos que vamos ficar trabalhando entre eles. Paulo fala dele, do eu, e fala do outro. E ele por 3 vezes, ele faz esse joguete. Eu fiz isso por causa dele. Eu fiz isso para isso. Eu fiz isso para aquilo. E é justamente essa perspectiva que eu tenho que entender quando nós, como cristãos, estamos envolvidos com esta responsabilidade que Deus vai cobrar de nós. E Paulo diz nesse mesmo capítulo 9, lá no versículo 16: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ele já havia dito isso para os irmãos daquela igreja. Deus me chamou para anunciar, eu posso anunciar, eu devo anunciar, eu tenho a responsabilidade de anunciar. E ai de mim, se eu não fizer isso. Mas o nosso foco não é esse. O nosso foco primeiro é entender o que é que Paulo estava dizendo. Fiz-me fraco, ou como na linguagem de hoje diz, quando eu estou no meio dos fracos, eu me torno fraco também. Um leitor meio apressado das Escrituras e sem um conhecimento maior da revelação do próprio ensino do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, pode erroneamente concluir de que Paulo está dizendo: você pode, quando está entre as pessoas fracas, agir como as pessoas fracas. E parece que aí a porta se abre de uma forma monstruosa, não é mesmo, irmãos? Para criar pontes, para eu poder ganhar alguém para Jesus, ou para eu pregar o Evangelho para alguém, eu posso me tornar como esse alguém. Então eu quero ganhar um tatuado, eu vou me tatuar. Eu quero ganhar um bêbado, eu preciso ficar bêbado como ele. Eu quero ganhar uma prostituta, eu posso comprar uma noite dela. E depois das contas, eu prego para ela. Eu posso fazer um bocado de coisa. Eu posso entrar no carnaval, agir como um carnavalesco, e fazendo-me fraco daquele jeito. Quando alguém olhar para mim e dizer: você é aqui, se é agora, e prega. Não, eu faço parte de um clube de fumantes. E aí as opções se ampliam tremendamente. Será que isso é que Paulo está dizendo? Está nos dando a liberdade para qualquer coisa, desde que a proposta seja ganhar alguns para Jesus? Eu disse que seria uma interpretação equivocada. Mas o que seria, na verdade, esse ponto de quando eu estou entre os fracos, eu me torno fraco como eles. Você já notou que essas pessoas, ou as pessoas que são fracas na fé, ou que desconhecem da fé, elas comentam o seu pecado, elas esbravejam e externam os atos que fazem e não tem restrição no que fazem, não se vergonham do que fazem, contam com vantagem acerca de si mesmo, ganham dinheiro com um negócio que não foi muito honesto,
mas ganharam muito dinheiro. Ela conta para você assim: foi uma oportunidade que eu não deixei passar. Aqui nós estamos aprendendo que se você quiser se aproximar de uma pessoa que é fraca na fé, você não pode se escandalizar com o que ela faz. Você tem que se aproximar e ouvir e ter a mesma reação que uma outra pessoa do mesmo caráter dela teria. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você estiver junto de um homem que trai a mulher, e você sendo homem, e ele começar a lhe contar os detalhes como traiu a mulher e ela não ficou sabendo, isso no mundo lá fora é top. Como enganar e não ser descoberto. E se você começar a dizer: que é isso, cara, como é que você faz isso com a sua mulher? Você é um imoral, você é um adúltero. Você acha que vai conseguir ganhar essa pessoa? Você acha que você vai conseguir ter algum espaço com ela? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo no primeiro ponto aqui de fazer fraco é: cabe à igreja sair do ambiente da fé e ir para um ambiente onde não há fé, onde as pessoas são fracas na fé. Cabe à igreja sair do lugar onde o testemunho cristão é a normalidade, é o comum, e entrar no lugar onde o testemunho cristão é o avesso do que ele vive. Mas não está te dando a liberdade de se aproximar ao ponto de você começar a se enlamear com o pecado. Um teólogo da cidade, olhando a realidade da cidade, disse que a igreja deve se aproximar ao máximo da vida urbana, até o necessário em que ela vai ser ouvida, mas ela deve se afastar o que é preciso para não ser contaminada. Tem hora que você tem que parar. E ser fraco na fé não é entrar numa ladeira onde lá embaixo é a prática do pecado e você poder chegar até lá embaixo em nome da propagação da fé. O firme fraco é uma modelagem íntegra. Eu modelo as minhas ações e reações integramente, de tal maneira que eu possa conviver entre pessoas que fizeram coisas que eu não aceito. Visite encarcerado, vá para dentro de uma cadeia. Se você chegar lá e só tem assassino, só tem ladrão aqui dentro, estuprador, aqui dentro que presta, aqui dentro diz que não fez nada, aqui dentro todo mundo diz que é inocente. Se você chegar com esse discurso lá, o que você acha que vai acontecer? Mas você não pode chegar lá: olha, eu vim aqui também porque quando eu era pequeno eu era ladrão. Então na cadeia eu sou ladrão. Aí eu vou contar meus roubos. Eu roubei uma bala quando era pequeno, eu roubava uma goiaba da vizinha, eu roubei na escola, ninguém me achou. Aí o cara diz: mas eu me achei, ou me acharam. Pois é, mas Jesus também quer te achar. Tu acha que vai dar um negócio desse? Não, irmãos, não era isso que Paulo estava fazendo. Você pode sim conviver com o incrente, com o descrente. Uma vez uma moça aqui na igreja, deixa eu lhe dar essa ilustração. Uma moça chegou aqui e disse: pastor, ela era universitária. Eu tenho na universidade colegas de curso que são homossexuais. Eu posso andar com eles? Essa foi a pergunta dela. A minha resposta foi: qual é o propósito de você andar com eles? E para você, o que significa andar com eles? É porque hoje em dia o negócio está meio complicado, não é mesmo? Se uma pessoa chega para você, eu sempre uso esse exemplo: essa aqui é minha namorada. Você sabe o que está acontecendo? Você sabe? Um rapaz de 25 anos
chega para você e faz: olha, essa aqui é a minha namorada, ela também tem 24, 25. Você sabe como é o relacionamento deles. Você sabe até onde eles estão indo, sabe? Você sabe? O namorado hoje está dormindo na mesma casa, na mesma cama, tem todas as ações de marido, só não é marido porque não assume as responsabilidades legais, mas o resto é meu namorado, é minha namorada. A mesma coisa é andar. Biblicamente, andar é complicado, é muito mais sério do que você pensa. Anda com os bons e você vai ser como eles, mas o companheiro de maus dará para si tribulações. É o livro de Provérbios. Andar é o mesmo sentido de compartilhar e compactuar. Bem-aventurado o homem que não anda. Ele não compartilha. Ele não é alguém que convive das práticas do outro. Então, conviver com pessoas que não têm a mesma moral que você, Paulo diz na segunda carta, no capítulo 6, ele diz assim, na primeira carta, capítulo 5, Paulo diz aqui: olha, não se junte com gente imoral. Ele está falando, não estou falando dos imorais desse mundo, porque se você não vai poder se relacionar com os imorais desse mundo, você vai ter que sair desse mundo. Eu estou falando de moral dentro da igreja. Se dentro da igreja você tem uma pessoa que diz ser cristão e é imoral, na linguagem de hoje do pastor Sérgio, ele diz assim: não coma nem um hambúrguer com ela. O original diz: não coma uma refeição. Não pare para compartilhar seu tempo com crente que é, ou se diz crente e é imoral. Mas no mundo, Paulo diz, não tem como. Então, se eu quero atingir uma pessoa não cristã, eu tenho que modelar a minha própria conduta. Estou numa reunião de não cristãos, chega a hora de comer. O que normalmente você faz quando vai comer? Dá graças. Mas naquele ambiente é o outro lado que está fazendo, é o outro lado que está no controle. Você não precisa chegar e dizer: ninguém come nada não, vamos dar graça aí. Você não precisa fazer isso. Você pode modelar com integridade, não abrir a boca, não fechar o olho, olhar para o alimento e dizer: louvado seja o nome do Senhor pelo que eu vou comer. Senhor, me use isso. Eu não estou dizendo que você faça isso, eu estou dando um exemplo para você entender que alguns crentes colocam algumas coisas quando estão com um não crente, que são negociáveis como inegociáveis. Não queira que o descrente haja como um cristão que foi transformado pela graça. Ele não pode. Mas você pode entender que o que ele está fazendo é porque não tem Cristo ainda. E aí, por misericórdia, você pode fazer algumas modelagens que eu chamo de modelagem sadia e íntegra, onde a verdade do Evangelho não é comprometida, mas você consegue conviver dentro de um meio de pessoas que têm uma fé fraca, inadequada, sem você mesmo fazer as rupturas. Esse é o primeiro aspecto. Quando o apóstolo Paulo diz: fiz-me fraco quando eu estou entre os fracos. Por que ele fazia isso? O objetivo, o próprio texto diz bem claro, e ele aprofunda ainda mais essa questão. Ele diz no versículo 22, a fim de ganhá-los para Cristo. O que Paulo queria agora, em um objetivo muito claro, é que modelando a sua maneira de cristã, a sua maneira cristã de agir, com integridade,
pudesse criar pontes para pregar o Evangelho. O objetivo disso é claro, ganhar pessoas para Cristo. Mas agora parece que o apóstolo Paulo vai mais fundo. E ele diz, no mesmo versículo 29, assim, por causa desta ação que eu cometo, o que eu faço, de entre os fracos agir como os fracos, eu me torno tudo para com todos. Aqui parece que, assim, pastor, ontem negócio de fraco na fé, tudo bem. Mas agora o apóstolo Paulo deu uma paulada na sua cabeça. Olha o que ele disse aí: fiz-me tudo para com todos. Se você parar aí, você vai estar consideravelmente produzindo um erro gravíssimo. Fiz-me tudo para com todos, vírgula, tem um apóstrofo aí, uma explicação que não vamos entrar agora, e vamos para o final do versículo, a fim de poder. Quais são as duas últimas palavras, as duas últimas ações do texto? Salvar alguns. Fiz-me tudo para com todos. Queridos, agora é renunciando a si mesmo, para que Cristo salve o outro. O que a gente passa por cima é porque a pessoa que está em pecado quer usar esse texto para justificar o seu pecado. Mas se você ler os versículos anteriores que estão aqui nesse texto, o apóstolo Paulo diz que se fez escravo para ganhar escravos. No século XVIII houve um movimento muito interessante que nasceu na Alemanha, num conde, nas terras de um conde, e esse homem gastou praticamente todo o seu dinheiro, e ele mesmo foi modelo do que fez na obra missionária. Quando ele soube que alguns cristãos de um lugar chamado Morávia haviam sido perseguidos e expulsos, ele resolveu pegar grande parte da sua terra, que era dele, por herança, e doar para esse povo vir. E ele fez isso. E ele começou a compartilhar o Evangelho com este povo. E aí ele, participando de uma coroação do rei da Dinamarca, que passou a aderir à fé reformada, ele viu o testemunho de um escravo, de um negro, que havia sido escravo na América Central, e não me lembro do relato como ele saiu, mas eu sei que ele estava na corte lá do rei, e ouviu o testemunho de como o Evangelho chegou até ele. Zinzendorf, muito impactado, convidou esse homem para trazer uma palavra para as quase 200 famílias que moravam em suas terras. Tempo depois esse homem foi, mostrou as marcas do chicote nas costas, do sofrimento ali naquela região da América Central. Zinzendorf pregou um pouco sobre o Evangelho e a necessidade. No dia seguinte, 2 jovens da comunidade chegaram para Zinzendorf e disseram: nós queremos ser enviados para pregar o Evangelho para esses escravos. Zinzendorf usou dos seus recursos diversas vezes, até não ter mais nada, e mandou esses 2 jovens aqui para o chamado Antilhas. E eles chegaram lá, alemães, pele branca, pregando evangelho para negro escravo.
pregavam com toda a liberdade que um europeu tinha em colônias europeias. Até um ponto que alguns escravos, ao ouvirem a mensagem desse jovem, disseram para ele: vocês estão pregando a mensagem de um Cristo que liberta, vocês estão livres, mas nós somos escravos. Que liberdade é essa? Vocês não sabem o que é ser escravo. O que você faria? Arrumaria minha mala, tudo de volta. Aqui não tem jeito não, vou embora. Eu vou te mostrar a prática do tudo para com todos. Aqueles jovens procuraram os donos dos canaviais e se venderam como escravos, para serem tratados como escravos. E quando eles voltaram para o canavial daquela costumeira plantação, e vocês? Não, vocês disseram que nós pregávamos o Evangelho porque não éramos escravos. Agora, para mostrar a vocês que nós pregamos muito mais pelo que somos, nós nos vendemos e somos escravos como vocês, pregando o mesmo Evangelho. Isso é se fazer tudo para com todos. Isso é abrir mão do seu tempo, do seu privilégio, da sua agenda, para dizer: eu vou ganhar aquele outro ali, eu vou pagar o preço. E trazendo isso para o nosso tempo, como eu estou fazendo, nos preocupamos com presidiários, nos preocupamos com crianças no meio da rua, nos preocupamos com mendigos, ou esse pessoal não é gente, e pensamos como o século XVIII e XIX, que esse tipo de pessoa não é ser humano. Nos preocupamos com favelados, nos preocupamos com pessoas que estão à margem da sociedade, ou só temos olhos para a nossa própria carteira, para os nossos próprios filhos, para o nosso próprio conforto? Onde é que nós estamos? Ah, pastor, e não evangeliza rico, não é? Não, evangeliza, com certeza. O evangelho é para pobre e é para rico, é para letrado e para iletrado, mas a gente só quer fazer modelagem para rico. Quando se diz assim, eu não gosto de fazer julgamento de ninguém, né? Mas às vezes encontro pessoas extremamente entusiasmadas para pregar o evangelho onde ele já chegou, e tem muito crente já naquele lugar. Exemplo, Inglaterra. Inglaterra não é deserto de crente, não. Tem muito crente sério lá. E por que está indo para a Inglaterra, para ser missionário na Inglaterra? Porque não te moleste. Existe isso? Existe. É uma ilha lá do Pacífico e fala português, e está dizendo para brasileiro: por favor, mande professora, mande enfermeira, médico é uma grande bênção, engenheiro precisamos de muitos, sanitaristas, aqui, por favor, venha cá. Emprego garantido. Não temos como formar essas pessoas. Eu sou crente, melhor, vem. Não há restrição nenhuma que esse país está fazendo ao governo brasileiro. Isso é um governo não cristão pedindo a um outro governo: manda profissional para cá. Olha o tamanho da porta. Mas quantos estão interessados de fazer o que o apóstolo Paulo está dizendo? De renunciar a si mesmo? E eu não acho que essa renúncia começa numa decisão desse porte, de você largar seu país, seu contexto, sua cidade, e ir para outro lugar. Nem eu penso que isso é uma orientação do Espírito Santo para todo mundo da igreja.
Sou muito consciente disso. Mas uma coisa eu acredito: se essa ação não começa aqui, se essa ação não começa onde você trabalha, escola, estuda e mora, se essa ação não começa com a tua agenda, se essa ação não começa com o teu bolso, ela não vai funcionar em lugar nenhum. Ela vai começar aqui. E é por isso que eu disse: somos uma igreja, em termos de evangelização, estamos enfermos. Há muito enfermo. Não tem problema nenhum, pode deixar. Essa enfermidade estava dentro da igreja de Éfeso, uma igreja onde o apóstolo João foi pastor por muito tempo. Depois da sua morte, o próprio Jesus mandou um recado para a igreja: vocês têm fé, vocês têm coragem, vocês vivem bem, vocês têm doutrina, mas tenho contra vocês uma coisa: vocês se esqueceram do primeiro amor. Vocês se esqueceram de amar a Cristo, de falar de Cristo. Pega um jovem que está namorando, pega, começou a namorar, ele está assim, né? A moça também é assim, se casou, primeiro mês de casamento, ele está capaz de bater palma com a orelha, de tão feliz que está. E conta rápido, fala rápido do que está acontecendo. Foi promovido, fala rápido. Esporte ganhou. Eu não conheço um torcedor do esporte que quando ele ganha, chega assim. Se possível, ele já chega a casar. Chega assim. Um jogo, um time, não traz nada para ele, só um nome, mas ele diz que é do esporte. Veste a camisa do esporte, bota a camisa do esporte no moleque. Você olha para o menino assim e fala: aqui é familiar. E o Evangelho, onde é que entra nisso? Fiz-me esporte para com todos, a fim de ver se eu consigo ganhar alguns. Estamos vivendo dessa maneira. Posso dizer que isso é saúde, que isso é qualidade? Não, não posso. E por fim, irmãos, me impressionou uma declaração do apóstolo Paulo aqui que eu achei preciosíssima. Se o primeiro ele diz: eu modelo com integridade para poder pregar o Evangelho. Eu, ou de um lado, renuncio a minha agenda, meu tempo, até a aplicação de recursos para mim mesmo, para eu poder ser instrumento para que Cristo ganhe alguém. Porque se a pessoa não ouvir o Evangelho, jamais será salvo. Mas para que isso aconteça, você vai ter que renunciar a alguma coisa. Eu pensando no outro. E por fim, Paulo diz: eu uso de qualquer maneira possível. Irmãos, eu confesso a vocês que fiquei muito empolgado com essa declaração do apóstolo Paulo. Eu uso de qualquer maneira possível. Ele não parou no eu faço qualquer coisa. Não foi isso que ele disse. Eu faço qualquer coisa possível, com o objetivo de salvar alguns. O versículo interessante aqui da palavra de Deus, que se olharmos o texto anterior, Paulo estava interessado claramente de ganhar outras pessoas para Cristo.
E ele chega até a dizer: eu quero ganhar o maior número possível. O maior número possível. E estou disposto a me sacrificar. Eu até recomendaria você ler o capítulo 9 inteiro. Então Paulo está dizendo: gente, não só existe uma maneira de pregar o Evangelho, mas qualquer maneira não é uma possibilidade para você pregar o Evangelho. Então há dois aspectos finais nessa última declaração de Paulo, quando ele diz: pense em melhores maneiras, pense em várias maneiras, não fique preso a uma coisa só. Eu creio, que irmãos, que Paulo não conseguiu desassociar a maneira possível da obediência aos limites da verdade cristã, porque ele entendia que a salvação era um ato de Cristo. Cristo é aquele que salva. E se eu estou pregando para muitos, note que ele disse: alguns serão salvos, porque Paulo sabia que nem todos a quem ele pregasse, mesmo que de uma maneira muito boa, isso não significaria ou não implicaria uma conversão. Eu uso qualquer maneira para ver se eu consigo ser instrumento de Deus e salvar alguns. Por outro lado, Paulo, sabendo de que não pode usar qualquer método, ele sabia que pode usar vários métodos, e que aqui nós não podemos engessar a maneira como se prega o Evangelho. Palavras, ações, símbolos, frases, um folheto, uma Bíblia, um testemunho dentro do hospital, uma ajuda, um cuidado, um consolo, uma presença. Uma vez um membro recentemente passou um zap para mim: pastor, o que é que eu faço para ir ao funeral de uma pessoa? Eu disse: se não for crente, vá, fique calado e fique junto. Se perguntarem alguma coisa, responda. Porque não adianta você trazer consolo de amor de Deus, de vontade de Deus, de soberania de Deus, para quem não conhece, nem tem relacionamento com Deus. Não vai funcionar, vai soar sarcástico ou de pessoa desconectada com a realidade de vida. Mas eu continuei e disse: se for crente, use a palavra e diga que o crente não diz a Deus, e crê que o reencontro no céu, pelo poder de Cristo, vai acontecer. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra, é o que a Bíblia manda fazer em Tessalonicenses capítulo 4. Esse é o consolo do crente. Mas no meio do não cristão, a maneira é outra de se comportar. Eu acho que já que entrei na área do funeral, a pior coisa que eu acho um crente entrar no funeral, procurar uma pessoa não cristã que está sofrendo, dizer: meus pêsames. Está fazendo o que? Pêsame, meu filho. Quem quer pêsame? Leva para casa. Leva teu pêsame para casa. Você conhece a pessoa? Chega nada, diga nada, olhe para ela, lamente, abrace. Se precisar de alguma coisa, conte comigo. Esse é o meio. Pense como usar os meios. Há pouco nós falamos para um grupo de irmãos e irmãs da igreja, jovens e adultos, que estão na classe da terça-feira à noite para aprender um pouco mais sobre evangelização. Eu estava falando como os crentes hoje estão jogando fora as celebrações domésticas. Aniversário de filho, aniversário de filha,
Quais são, meus irmãos, os temas dos nossos aniversários domésticos, das nossas crianças? Quais são os temas? Diga aí. Os Vingadores. Muito bem. O que mais? Bob Esponja. Muito bem. Tartaruga Ninja. Também, já vi. As Poderosas. Também. Meninas Todas Poderosas. Homem-Aranha. Batman. Quando eu era pastor em Cuiabá, uma família fez o filho. O aniversário era Batman e ele ganhou como é que chama? Uma fantasia de Batman. E Batman às vezes voa, né? Esse guri subiu em cima da capota do carro do pai dele e pulou lá de cima. Quebrou os 4 dentes da frente no chão, no dia do aniversário. Criança, sou Batman, como você voa, meus queridos. E no desenho voa. A super capa faz isso. Mas por que você está dizendo isso, pastor? É porque crente comemora a bênção de Deus sem aproveitar a oportunidade para mostrar quem está por trás daquele evento. Pare com isso, por favor. Eita, o pastor está pegando pesado. Claro, você não está pensando em evangelização com a tua vida. Evangelização é a gaveta de baixo. Evangelização está no cofre e você esqueceu a combinação. A tua vida não tem mais ligado. O que eu estou dizendo aqui agora? Está faltando aquilo que eu preguei há 2 domingos atrás, uma mentalidade voltada para a evangelização. O crente do século XXI não tem mais isso não, em particular o presbiteriano. Nós não pensamos mais em ganhar todos através da minha renúncia. Nós não pensamos mais em, por qualquer maneira, encontrar um meio de salvar alguns. Não. Então as coisas da vida passam e eu me comporto como um cidadão comum do século XXI. Pare com isso. Você não é um cidadão comum do século XXI. Não se esforce tanto para ter dinheiro, para ter uma profissão, para ter um bom recurso, para ter um bom lazer. Paulo diz: essas coisas para mim eu considero como lixo, com o propósito de glorificar a Cristo. Não estou dizendo jogar tudo isso no lixo. Eu estou dizendo, diminua as prioridades que você está dando para essas coisas. Diminua. Aceite perdas em nome do Evangelho. Aceite não ser promovido, mas Cristo foi ouvido. Aceite não poder fazer uma viagem X, mas você mesmo se envolver com a ação missionária para através de você alguém ouvir. Se disponha a ouvir um não na cara. Quando você pregar para o Evangelho e a pessoa dizer: quero ouvir isso não. Já ouvi isso várias vezes. Minha esposa disse que quando eu ouço isso é porque a pessoa não está pronta ainda. Não era a hora de você falar. Eu digo: eu não quero saber se é hora. A responsabilidade da negativa é de quem ouve, não é minha. A minha responsabilidade é de falar. Não estou dizendo que a minha esposa não me incentiva a evangelização. É que a maneira de Jamile falar é diferente da minha. Ela é feita o papa, quente. Ela sai comendo pelas beiras. Quando está na última colherada, não tem como não vir, não. A papa todinha já saiu do prato. Aí fala: está vendo? E as pessoas que ela faz isso geralmente transformam-se ou são transformadas em membros da igreja. Tem pessoas aqui da igreja que é fruto desse aí, comer pelas beiras. Isso é outro meio.
E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Qualquer maneira, qual é a maneira que você usa? Como é que você está evangelizando? Qual é a tua maneira? Qual é a tua maneira possível? O que é que tu estás fazendo? Como é que você faz? Celular, como é que você atende o celular? Alô? Qual é a maneira possível? Alô, mensagem de Deus para você. Ele lhe ama e quer te salvar. Sérgio falando. Não estou mandando você fazer isso. Que é isso, cara? Tu agora virasse esse negócio, foi assim. Tem 5 minutos para me ouvir? Não, agora não dá não. Vamos marcar? Não quero falar sobre isso não. Tudo bem. Essa pessoa tem que pensar do outro jeito. Eu tenho um vizinho que a minha cabeça já está rodando. Como é que eu chego nele? Porque a primeira vez ele é extremamente ligado a uma religião. E a primeira vez que eu tentei chegar nele, ele me tratou como se fôssemos iguais. Como se o que eu estivesse propondo ele já tivesse. E não tem. E sabe como é que ele me chama? Ô irmão! Meu Deus, como é que eu vou quebrar esse negócio? Como é que eu vou dizer que esse homem não é família de Deus? Sem romper. E eu estou nessa de Paulo, estou gastando um meio, procurando uma maneira possível. Eu vou terminar, irmão, dizendo que existem maneiras não possíveis. Veja como acontece. Esse jovem aqui da igreja, mas para não estar mentindo, ou você está achando que isso foi recente, isso já tem uns 6 anos, mais ou menos. Procurei um rapaz que começou a namorar uma moça, não crente, trouxe para a igreja. A moça se converteu, acabou o namoro. Outra, acabou o namoro. Outro, acabou o namoro. E vocês? Vamos conversar. O que aconteceu? Ele disse, não, é porque realmente não deu certo. Mas pastor, o senhor há de convir, é namoro evangelista. De fato, havia uma pregação, bom testemunho dele, ao ponto das moças, quando vinham, se interessavam. E eu comecei a ver que não era um só que estava fazendo isso, não. Tinha outros fazendo, e tinha moça fazendo também. E eu procurei uma moça, está fazendo isso também? Claro, pregando o evangelho. Digo, você está com interesse, né? Você quer que ele se converta, porque se ele converter é pretendente. Mas minha querida e meus queridos, você não pode usar esse método. Esse meio não te é permitido. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14: não se junte com os incrédulos para trabalhar. Olha, eu estou num nível muito inferior de relacionamento do que namoro, noivado e casamento. Não se junte com os incrédulos para trabalhar. Não faça associação com eles. Namoro sem associação não tem como. Que união tem luz e trevas? Que união tem Cristo, Satanás, justiça e injustiça? Você não pode fazer esta aproximação dizendo, estou cumprindo a ordem de Jesus. Isto não é uma maneira permitida pelas Escrituras. É um erro. Mas você pode dizer, eu não, era para terminar, mas me veio à mente e eu não posso deixar de abordar. Mas pastor, não houve conversão? Ele disse, houve, apesar do teu pecado. Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, lembrem-se, não é o seu método que leva as pessoas à salvação. Deus dá aos seres humanos a capacidade de sermos seres pensantes e criativos. E está dizendo, na tarefa para chegar a outras pessoas, você também deve ser pensante e criativo.
Que métodos você tem para chegar, ou que métodos você pode estabelecer para chegar nas pessoas em que você vai se aproximar? Missão é igreja para não igreja, da fé para não fé, é de você para os outros. Quando a gente chega a um diagnóstico doentio e a palavra de Deus nos dá o remédio, eu acho sábio buscar a cura. Terrível coisas é você ser cobrado por Deus, e isso vai acontecer se você não cumprir em obediência a ordem que Deus deu. E Paulo diz isso, versículo 19: tem horas que eu não estou com muita vontade não, mas eu prego o Evangelho. Sabe por quê? Porque é a responsabilidade que Deus me deu. Se eu prego o Evangelho por obrigação, eu faço por obediência. Mas se eu prego por prazer, posso ter uma recompensa. E a minha recompensa é essa: ver algumas pessoas crendo no Evangelho. Isso é precioso demais, Paulo diz. E onde eu estou entre os incrédulos, eu me comporto como se eu aceitasse. Eu não me escandalizo, mas não faço o que eles fazem. Eu estou disposto a renunciar a mim mesmo para ser instrumento da graça e Cristo ganhe outros. Eu, disse Paulo, vou usar de qualquer maneira possível para que com as minhas ações eu seja o instrumento de Deus para ganhar alguns. Você seria capaz de decorar esse versículo e dizer: vou fazer isso, porque esse é o remédio, eu não serei, ou não terei meu nome na lista da igreja enferma? Curve sua cabeça. Toda vez que eu estou diante da palavra de Deus, ela me convida a uma decisão, não uma concordância apenas. Eu preciso concordar, eu preciso agir. Isso é decisão. Decido e faço. Ó Deus bondoso e misericordioso, tem piedade de nós. Não olhe para a nossa inércia, não olhe para a nossa paralisação missional, mas queremos ser despertados. Nós queremos levantar a cabeça e olhar para os campos e perceber que eles já estão brancos, prontos para serem colhidos. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito produza nesta Tua igreja aqui em Casa Caiada um verdadeiro avivamento espiritual. Ele começa por vida de oração, ele começa por obediência à palavra, e ele se espraia como testemunho no mundo. Que nós possamos ter os nossos nomes dentre aqueles que não se envergonham do Evangelho, que dizem aos quatro cantos que conhecem a graça salvadora de Jesus, que buscam modelar-se a si mesmo para pregar o Evangelho através de pontes relacionais íntegras, que estão dispostos a renunciar a si mesmo para que Cristo através de si ganhe alguns, e para também pensar e gastar as habilidades e recursos elaborando maneiras possíveis para que a graça de Jesus seja vista. Obrigado, Senhor,
É isso que nós te pedimos com humildade nesta noite, em nome de Jesus. Amém.